O dia 11 de setembro de 2001 foi a data em que se começou a dizer que o mundo mudou. Com este ataque terrorista nos Estados Unidos, em Nova Iorque. Com este ataque terrorista islâmico, outros se seguiram. E em 2014, 2015, o mundo está aterrorizado, alvoroçado, com tanto derrame de sangue inocente nestes ataques de terror. Como vai ficar o mundo? Franklin Graham disse que vem aí um storm, um temporal. Eu creio que ele estava falando de um temporal político-religioso que vai afetar o mundo inteiro. Paz seja convosco, prezado telespectador. Mais uma vez chegamos ao seu lar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nome que é nome sobre todo nome. E hoje é mais um dia de boas novas, pois vamos falar das notícias que nos rodeiam e particularmente das melhores notícias do céu, do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Damos a glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória a Deus Espírito Santo. Só Deus é Senhor, digno de toda a glória, louvor e adoração. E além deste querido Senhor, que se chama Jeová, e que se manifestou em carne na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, além deste querido Senhor, que é o autor da vida, o Criador do Universo, outro Senhor não há. E também outras escrituras da parte de Deus não existem. Só existe a Bíblia Sagrada, a revelação de Deus para a humanidade e para todas as gerações. Portanto, este é também um programa especial com várias notícias que os cristãos de Cristo precisam de ouvir devido ao facto de que estamos chegando à hora de partir. A hora de partir para o outro lado da vida e precisamos de vigilância espiritual. O outro lado da vida no arrebatamento da Igreja, pois assim eu creio que estamos próximos a este tempo. A hora de partir terá que vir e precisamos de estar, então, vigilantes para que andemos no caminho do Senhor e dirigidos pelo seu Espírito Santo, compreendendo aquilo que nos rodeia, porque a partir de 2011, pelo menos na América, começou a falar-se: o mundo nunca mais vai ser igual. O mundo mudou, e mudou de tal forma em muitos e variados aspectos. E chegamos a este tempo 2015 e temos visto que o ano passado, 2014, e o princípio deste ano 2015, há sangue derramado por todo lado pelos terroristas islâmicos que matam sem dó nem piedade, degolando as pessoas, queimando vivos as pessoas, até as crianças vão. Parece incrível e o mundo está como que apático e nada faz, ou o que faz não se chega a ver. Nestes dias, quem tem televisão e internet normalmente veem os noticiários e as notícias que nos entram em casa. E muitas delas são trágicas, particularmente no meio do povo judeu e no meio do povo cristão, que está sendo perseguido de tal forma que lembra os tempos primitivos e os tempos da chamada Santa Inquisição. Mas nem todos podem desfrutar do tempo devido aos seus trabalhos e este vídeo será uma pequena ajuda sobre vários aspectos das notícias que nos alertam para o perigo dos cristãos em várias partes do mundo e coisas relacionadas. Assim, a nossa vigilância espiritual é-nos ministrada nas Santas Escrituras quando vemos as notícias do sofrimento dos nossos irmãos em várias partes do mundo ao morrerem degolados, crucificados e queimados vivos. E dentro de momentos nós vamos ler apenas um verso da Sagrada Escritura. Assim, rogamos que o Senhor nos dê graça de perceber o que está acontecendo no mundo e por que razão. Vamos ler então
a Sagrada Escritura em São Mateus, capítulo 24, verso número 9, que diz o seguinte: assim diz a palavra de Deus em São Mateus, capítulo 24, verso 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Vamos ler também o verso 10, que diz: nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Eu ia falando que as notícias que nos chegam de diversas partes do mundo são notícias de sofrimento dos nossos irmãos que em diversos lugares morrem degolados, crucificados, queimados vivos e até enterrados vivos. O que é que está acontecendo no mundo? Que tempos em que estamos vivendo? Por que é que estas coisas acontecem? Segundo o que temos ouvido da palavra de Deus, isto é um ódio de Satanás ao povo judeu e ao povo cristão por causa da sua palavra e por causa de pregarem a Cristo e o seu nome. Eu vou repetir o verso que já foi lido em Mateus 24, e verso 9, Jesus disse: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Pergunto, o que é que tem o nome de Jesus para ser odiado, e aqueles que o ministram em paz de espírito, chamando a atenção do mundo que só em Jesus Cristo há salvação? E que Jesus Cristo deu a sua vida pelos pecadores para os salvar? O que é que tem este nome para ser odiado, se Ele veio a este mundo dar a sua vida por todos nós? Isto é um ataque satânico ao mundo que crê em nosso Senhor Jesus Cristo, e realmente a salvação vem dos judeus. E particularmente do judeu principal. O judeu principal é nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira que tanto judeus como cristãos estão sendo neste tempo presente perseguidos e mortos. Pergunta: o que é que tem o nome de Jesus Cristo para atormentar, odiar e matar os cristãos? O que é que causa este ódio? Nós estamos falando acerca do ódio aos cristãos e aos judeus. Neste tempo presente, o que é que tem o nome de Jesus para causar ódio e matarem os servos de Deus? E usa dizer-se até sem dó nem piedade. No princípio do cristianismo, nós vemos que os servos de Deus, os apóstolos, foram perseguidos e presos, mas esses foram por aqueles que se chamavam seus irmãos, os judeus, porque não creram que Jesus Cristo era o Messias. Ainda hoje o Israel nacional não crê que Jesus Cristo é o Messias. Graças a Deus pelos cristãos messiânicos que ultimamente estão a ser salvos aos milhares em todo o mundo e agora também em Israel. E vem o tempo em que eles vão reconhecê-lo, mas é só quando virem as suas mãos, descritas no livro de Zacarias com o sinal dos cravos, e onde lhe perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? E ele dirá: estas são as feridas com que foi ferido em casa dos meus amigos. Só nessa altura é que o Israel nacional será salvo. Mas em Atos 7 e 8, bem cedo começou a perseguição e morte, e Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Em Atos 9, Paulo, que era um religioso fanático, digamos assim, do meio dos judeus, foi até ao estrangeiro, foi à Síria, foi a Damasco para prender os servos de Deus.
Em Atos 22, verso 4, Paulo diz que tinha perseguido aquele caminho até à morte. E esta violência ao cristianismo ainda não terminou. É claro que o perseguidor começou a ser perseguido, porque a caminho de Damasco teve um encontro com Jesus. Teve um encontro com o Messias ressuscitado. Graças a Deus que ele não ficou na cruz. Ele ressuscitou e foi para o céu. E diz que foi preparar um lugar para aqueles que nele creem. E isso nunca se deu. E cremos que estamos às portas desse evento universal do arrebatamento da Igreja. Agora, o que tem o nome de Jesus para causar ódio e morte e àqueles que o ministram aos seus seguidores? Esta é a velha luta do mal contra o bem, é a velha luta de Satanás contra Deus e contra a sua palavra. O nome de Jesus causa ódio e morte porque, eu vou-vos dizer porquê. Porque o mundo está cheio de religiões e cheio de deuses e deusas. E cada um atrai ou quer atrair a si, à sua religião e ao seu Deus ou à sua deusa, o maior número de povo. Este nome causa ódio e morte porque pelo nome de Jesus nos são perdoados os pecados. E não há nenhum Deus fora de Jesus, fora do Senhor Jeová revelado em carne, que possa perdoar pecados e que possa salvar. E Satanás usa os seus seguidores para perseguirem os servos de Deus que ministram que só no nome de Jesus Cristo há perdão dos pecados. 1 João 2 e verso 12. O nome de Jesus causa ódio e morte porque o nome de Jesus é nome sobre todo o nome ao qual todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra tem que se dobrar e toda a boca tem que confessar que Ele é o Filho de Deus, que Ele é Deus revelado em carne. Filipenses 2, verso 9 e verso 10. Esta é a razão do ódio. O nome de Jesus causa ódio e morte porque o nome de Jesus é o único nome pelo qual podemos ser salvos. Não existe ninguém, nem Deus, nem deusa, nem líder, nem religião, nem igreja, seja quem seja, que nos possa salvar. A Bíblia Sagrada diz em Atos 4, verso 12, que pelo seu nome somos salvos. O nome de Jesus é nome sobre todo nome. O nome de Jesus quer dizer Salvador. E isto irrita a Satanás e aos seus seguidores. E eu creio que por estar a chegar a hora da Igreja partir para a casa do Pai no arrebatamento, as potestades do inferno estão na sua maior fúria, na sua maior luta para desencorajar os filhos de Deus no seu caminho, fazendo massacres ao povo de Deus por diversas partes do mundo. Mas agora, esse ódio é dirigido a cristãos e também a judeus. Há dias, um cemitério na França, judeu, as campas que estão marcadas com aquelas pedras, com os seus nomes, foi tudo virado de pernas para o ar. Mas no dia seguinte foram cristãos também. Outro cemitério cristão. Porque esta luta, nem os pobres dos mortos podem repousar em paz. Entre aspas, eles não estão lá. O que estão lá são os seus ossos, porque aqueles que partiram ou foram para o céu ou foram para o inferno. Mas tal é a luta, a raiva, a ira de Satanás contra os cristãos e contra os judeus, que até os cemitérios são vandalizados. Vivemos num tempo difícil para pregar e crer neste sagrado livro
único livro de Deus, única palavra de Deus, único plano de Deus para a humanidade em todas as gerações, de que o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Louvado seja Deus, é o único. De maneira que eu creio que está chegando a hora de partir e por isso as lutas vêm ao povo de Deus de forma terrível. Mas agora é só dirigido, como ia dizer, a cristãos e a judeus, porque tem o mesmo Deus, o mesmo Senhor, e a violência está sendo horrível. As autoridades estão como que paralisadas, não atuando contra essas maldades, essas violências que o mundo está presenciando. Alguns são degolados, outros queimados vivos, outros enterrados vivos, somente por serem cristãos ou judeus. Aqui e ali vemos alguma decisão, como o rei do Jordão e o presidente do Egito, e alguns bombardeamentos de outras nações. Mas isso não tem parado o terrorismo de matar os cristãos há dias. A esta data, não sei quando você vai ver este vídeo. Há dias, ontem. Hoje nós estamos no dia 18 de janeiro de 2015. Há 2 dias foram degolados 21 cristãos coptas na Líbia, degolados. No outro dia foram queimados cerca de 45 pessoas no Iraque. E assim vai este pobre mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, para mim, creio que estamos chegando ao fim e os tempos do fim são trabalhosos, como diz a Sagrada Escritura em 2 Timóteo 3 e verso 1. E esses trabalhos incluem perseguição e morte por causa da palavra de Deus e do seu Cristo. E diz Franklin Graham, em fevereiro de 2015, que vem aí um grande temporal. Eu creio que esse temporal é político-religioso e é muito natural que dê numa guerra mundial. E se for essa guerra mundial que aconteça, então nós estamos às portas da vinda de Jesus, porque eu creio que essa morte, que essa guerra vai levar 3/4 partes do mundo inteiro para o outro lado da vida durante os últimos 3 anos e meio da semana da grande tribulação. E Jesus disse que vem mesmo a hora em qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. João 16 e verso 2. Há muita gente invocando Deus para matar o seu próximo, mas Deus é amor, não manda matar a ninguém. E o próprio Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E Jesus próprio ensinou: aquele que matar será réu de juízo. O Evangelho da paz e da salvação não é o Evangelho islâmico. O Evangelho islâmico é um Evangelho de morte, porque está escrito que o seu livro manda matar judeus e cristãos. Este manda amar e fazer bem aos inimigos da causa de Cristo. No tempo dos cristãos primitivos, o Império Romano e seus imperadores lançavam às feras os cristãos no Coliseu de Roma por confessarem a Cristo e se entretiam com aquela situação. Hoje o espetáculo é para ser visto por todo o mundo através da internet. Pessoas a ser mortas queimadas, outras degoladas. Vivemos num tempo em que tudo indica que Nosso Senhor está para vir buscar aqueles que são seus. Nestes dias há, no mundo, um movimento religioso chamado de Islão, cujo livro ensina a se acharem cristãos e judeus que devem matar. E se não se converterem à sua religião do islamismo. Isto é doutrina satânica,
Porque o Senhor diz, não matarás. Este é o Evangelho que diz, não matarás. O Evangelho não ensina a matar, ensina a amar. Portanto, podemos ver a diferença de um ensino e a diferença de outro ensino. E uma facção desse movimento está cumprindo esse ensino diabólico de matar quem se não converte ao Islão, incluindo crianças. E Jesus disse que este é o trabalho do diabo, que veio para matar, destruir e roubar. João 10:10. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Este é o livro da vida, o outro é o livro da morte. Nós, cristãos de Cristo, temos a cultura da vida. O Islão tem a cultura da morte. Mesmo eles não se importam de matar, porque diz que no outro lado tem 72 virgens à espera deles. Como Satanás os engana. E assim vai este pobre mundo. E o problema destas mortes do povo de Deus às mãos destes algozes não está nas pessoas, mas no ensino do ódio que recebem desde crianças. É o livro do seu seguidor, é o livro do seu senhor chamado Maomé, que ensina essa violência, essa morte, e eles praticam esse ensino destruidor. Eu creio que se está cumprindo o que escreveu Daniel acerca do Deus das fortalezas e do Deus estranho, de Daniel 11, 36 a 39. Tudo tem um princípio, e até que chegue esse rei do Deus estranho, e os seus seguidores estão já semeando a sua ferocidade contra o povo de Deus, porque finalmente o anticristo ainda não veio, mas o seu espírito já há muito que está no mundo, conforme diz em 1 João 2 e verso 18. Essas almas têm até uma religião cujo nome é de um Deus estranho às Sagradas Escrituras. Alá não é o Deus do céu, o Deus criador do universo. O Deus criador do universo chama-se Jeová, e que foi revelado em carne, cujo nome é Jesus Cristo. Mas essas almas até têm um Deus estranho. Louvado seja Deus. E estranho às Sagradas Escrituras. Portanto, Daniel falou dele. E esse Deus é sanguinário, manda matar os judeus e os cristãos, como se lê no seu livro. São muitas as passagens aonde se lê essas coisas. Como é diferente o Deus do cristianismo, que ama os pecadores a ponto de dar a sua vida por eles na cruz do Calvário. Como é diferente o cristianismo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é para todos. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. De maneira que o Deus dos cristãos e o Deus dos judeus é um Deus de amor. E mostrou no Calvário quanto amava ao revelar-se em carne e dar a sua própria vida para salvar a humanidade. Não é salvar alguns, é salvar a todos aqueles que querem entrar. Graças a Deus, porque muitos seguidores de Maomé têm dado a sua vida a Jesus e agora pregam o Evangelho. Graças a Deus por isso. Muitos deles estão sendo salvos e até Jesus está revelando no Médio Oriente a muitas pessoas dessa religião. E eles são salvos. Graças a Deus que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este glorioso Senhor vai até ao ponto de dizer: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, verso 34. E até ensina esse amor dizendo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5, verso 24. Eu creio que toda a criatura de Deus é boa, segundo este livro sagrado. Toda a criatura de Deus é boa. O que não é bom é aquele que se mete nas criaturas cujo fim é matar, destruir e roubar. E não é só no meio islâmico que as pessoas ficam possessas desse espírito de matar, destruir e roubar o mundo. Está no maligno. Em muitos lugares
existem muito crime. O diabo é o autor da maldade e da violência e odeia os servos de Deus porque eles ministram a verdade sagrada que liberta do erro o pobre mundo morto em ofensas e pecados. Todas as almas que vêm a este mundo estão nessa situação. Herdaram do nosso pai e da nossa mãe, primitivos, Adão e Eva, o pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo, por isso passou a todos os homens. De maneira que toda a gente que vem a este mundo ficam mortos em ofensas e pecados. É claro que as criancinhas e os bebés não têm culpa nenhuma, que não sabem de nada. Também esses, disse o Senhor, deixai-os vir a mim, porque deles é o reino dos céus. Mas quando começam a perceber, a entender, é o tempo da sua conversão. Por isso o Senhor diz, ide por todo o mundo e prega o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ainda que o mundo está morto em ofensas e pecados, saiba disto, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E dentro de momentos voltamos. Meus amados, tomemos nota do que diz a Sagrada Escritura, que a graça se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens. Deus quer salvar a todos. Louvado seja Deus nosso Senhor. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, como diz em Tito 2, em verso 10 ao verso 13, etc. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por si, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. A graça de Deus se há manifestado. O perdão divino veio ao Calvário para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos têm direito, seja quem seja, qualquer religião do mundo, tem direito. E porquê é que há religiões, uma vez que Deus nunca as inventou? Então, tão pouco falou a alguém mais, além dos judeus. Então quem é que as inventou? Tome isto em consideração e fuja do engano dos homens. O ódio termina quando recebemos a instrução bíblica. Assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Muitos têm sido assassinos no passado, mas graças a Deus que foram salvos, mesmo na prisão, e tornaram-se servos de Deus para ministrar o que na prisão aprenderam que cá fora não aprendiam, porque estavam nas garras do diabo. Mas ali na prisão, graças a Deus, eles tinham tempo, e têm tempo, de meditar na sua vida e razão porque estão nas prisões e buscarem a misericórdia do Senhor. Se alguém está em Cristo, é uma criação nova. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. E é claro que aí está a regeneração e a salvação. E em várias partes do mundo, muitos, ao terem conhecimento da Sagrada Escritura, têm deixado esses ensinos de matança e de ódio do seu próximo para seguirem a Jesus Cristo. Fizeram a sua decisão para amarem a Deus e amarem o próximo. Entretanto, os noticiários do que se passa pelo mundo entram em nossas portas via televisão, via internet e têm um alvo a atingir. Esse alvo é informação, é informar. E muitos dos jornalistas expõem a sua vida ao perigo para nos enviar essas informações.
E as pessoas que estão atentas fazem as suas decisões de acordo com o que ouvem, tanto de mal quanto de bem. Do que são avisadas se as fontes de informação são boas ou são más. E o que se vê no mundo e que no mundo acontece é motivo de decisões rápidas. Estou falando acerca do que no mundo acontece acerca da morte dos cristãos e dos judeus. É tempo de decisões rápidas para seguirem a Jesus Cristo. E como diz a Escritura, que até se poderá padecer por causa desse nome. O facto é que em Filipenses 1 e verso 29 afirma: porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. O nosso texto fala-nos de que Jesus Cristo disse que haveria ódio, matança dos cristãos por causa do seu nome. Em relação a Cristo, não vos foi somente dado crer nele, mas padecer por ele. E muitos dos nossos irmãos estão padecendo dessa forma, queimados, degolados, e o mundo está como que paralisado assistindo a tudo isto. É claro que isto pode dar a Terceira Guerra Mundial e ninguém quer ter essa responsabilidade de a começar. Assim, este ódio é religioso, mostrando as suas reais cores no derrame de sangue inocente um pouco por todo o mundo, trazendo mal-estar às populações que nem sequer podem trabalhar no seu trabalho em paz para ganhar o seu pão. Afirmam que essa religião do ódio quer causar o caos universal para que se revele o seu mestre, o seu líder, o seu Mahdi, para conquistar o mundo para o Islão. Afirma-se isso um pouco por todo o mundo, que eles querem criar esse caos. O facto é que realmente o caos vai trazer ao mundo a manifestação do anticristo e do falso profeta para governarem por 7 anos, segundo o Apocalipse capítulo 13, verso 1 ao verso 18. E quanto ao Islão e outros que lutam contra os judeus e cristãos, tal vai ser a sua destruição, já predita na Sagrada Escritura, que em Israel o seu sangue e de outros formará um rio que chegará ao freio dos cavalos. Apocalipse 14 e verso 20. Deus vai trazer as nações a juízo por causa da violência, por causa do ódio, por causa do desprezo à sua palavra, ao seu filho, ao seu nome e aos seus seguidores. O que nos revelam as Santas Escrituras e outras de Deus não existem é que tudo teve um começo em Gênesis 1 e verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Este é o único Deus. É o único Deus, o Deus dos judeus e dos cristãos. É o único Deus e fora dele outro Deus não existe. Louvado seja o nome do Senhor. Por aqueles dias, nem ainda homens havia quando Deus criou todas as coisas. Nem deuses, nem religiões. Então como é que tudo começou? Como é que aconteceram essas histórias das religiões de deuses e deusas pagãos? Como é que aconteceu? Este é trabalho de Satanás. Essa invenção teve um começo para hoje haver tanto ódio contra a verdade sagrada, contra a Bíblia, contra aqueles que o seguem, contra o povo da Bíblia, Israel. Mas o Senhor Jesus Cristo continua a dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente Jesus tem a resposta para o homem na sua vivência terrena, para depois poder entrar na casa do Pai. Louvado seja Deus! Após Deus criar o homem, veio Satanás incutir no coração de Eva
a sua maldade, e a começar em Adão e Eva, começaram os problemas do mundo. Louvado seja Deus! E da descendência de Sete, do terceiro filho de Adão e Eva, Deus separou para si um povo cujos patriarcas se chamam Abraão, Isaque e Jacó, para que desta linha de pessoas, e segundo a semente da mulher, viesse o Cristo ao Calvário, viesse ferir a cabeça da serpente e dar libertação a todos aqueles que nele creram. Somente Deus escolheu um povo. E não foi o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto homem. Foi em Abraão, Isaque e Jacob que Deus iniciou uma nação na terra que separou essa nação, da qual nação veio a nascer Nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne, Deus revelado em carne, para destruir as obras de Satanás e salvar toda a humanidade. Todas as religiões têm acesso a Cristo se o quiserem. Louvado seja Deus, porque somente está escrito, debaixo do céu não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Diga comigo, Atos 4 e verso 12, debaixo do céu, debaixo do céu, debaixo do céu, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. De maneira que todas as religiões do mundo se podem converter a este glorioso Senhor único, Deus verdadeiro, Jesus Cristo, Deus revelado em carne. No plano divino deste glorioso Criador, estava decretado a morte do seu Cordeiro para resgatar a humanidade do engano do diabo. E a Bíblia Sagrada diz que ele veio ao Calvário verter o seu sangue e que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Nos purifica de todo o pecado. Nos purifica de todo o pecado. E pela graça sois salvos. Olha, não precisamos de fazer nada, absolutamente nada, para receber a salvação. Agora, para nos mantermos no caminho do Senhor, somos chamados também a fazer as boas obras em prol do nosso próximo, e particularmente a pregação do Evangelho, a pregação da verdade sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, partindo deste princípio, somente a nação de Israel iria produzir a verdade de Deus, que é Jesus. João 8 e verso 32. E fora desta verdade, tudo é humano, espúrio e diabólico. Deus não se manifesta ao mundo com vários nomes, nem em vários caminhos, de forma alguma. Deus não se manifesta ao mundo com vários nomes, nem com vários caminhos para chegar ao mesmo Deus. Há um só Deus, esse é um Deus de amor, de paz e de perdão. Mas somente com o Deus dos judeus existe salvação, que é o Senhor Jeová, o qual se revelou em Jesus Cristo, que disse, eu e o Pai somos um. E ninguém vem ao Pai senão por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se assim é Jesus, é Deus revelado em carne, porque assim está escrito em João 1, verso 1 ao verso 12, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Portanto, este é o único Deus verdadeiro que se revelou em carne, trazendo a salvação a todos os homens. É o único caminho para Deus, é a única porta da salvação, etc. Este é o único Deus Criador do universo. Como já disse, revelou-se em carne, João 1, verso 1 ao verso 10. Mas o mundo, desde há muitos anos também, tem inventado os seus deuses e as suas religiões. E naturalmente muito condenadas por Deus nas Sagradas Escrituras. Como, por exemplo, Deus disse no Decálogo, eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Diga, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 1
ao verso 3. Mas o mundo está cheio de deuses e deusas e religiões pagãs. E tudo teve um começo fora das Sagradas Escrituras, inventando religiões e deuses para afrontar o único Deus verdadeiro. Para afrontar o único Deus verdadeiro. E dentro de momentos voltamos. Existe muita afronta por este mundo ao único Deus verdadeiro, com religiões que os homens inventaram por sugestão diabólica. Porque há um só Deus. Um só Deus e um só Senhor. Finalmente, há um só Deus, um só Senhor e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não existem nem profetas, nem mediadores, nem mediadoras, nem líderes, ninguém. Este livro sagrado diz em 1 Timóteo 2, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E eu digo o que diz a Bíblia Sagrada. Há um só Senhor, há um só Salvador e o seu nome é Jesus Cristo. Como, pois, o mundo está cheio de religiões e deuses? Essa é a obra de Satanás na luta contra Deus para arruinar a sua criação. E, naturalmente, cada um é livre para seguir aquilo que quiser. Nós apenas pregamos o Evangelho. Cada um de nós tem que decidir a sua vida por aquilo que ouve. E depois vai colher o fruto da sua decisão. Mas Jesus Cristo disse: vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para as vossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Contudo, o homem é livre, como ia falando, para decidir a sua vida e seguir a quem quer. Mas desde há muito tempo Josué disse estas palavras: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, de além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Já naquele tempo, Josué chamava a atenção do povo israelita que se tinha multiplicado durante aquelas centenas de anos no Egito. Ao voltarem, eles vinham cheios de idolatria, de deuses estranhos. E Josué disse que eles deviam tomar uma decisão, escolher a quem serviam. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam de além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É claro que cada um é livre para escolher o que quer e Deus nunca obriga ninguém a seguir o cristianismo, de forma alguma. Mas disse: ide por todo o mundo, foi o próprio Deus revelado em carne que disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E disse também: ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os todas as coisas que vos tenho mandado. E o que estamos fazendo é a continuação daquilo que Jesus Cristo disse há cerca de 2000 anos atrás. Também o Senhor, pela sua graça, nos chamou para a sua companhia, para ministrarmos estas coisas, de que há um único Deus verdadeiro, um único Salvador e um único mediador, uma única porta do céu, um único caminho para Deus. Louvado seja o Senhor. Portanto, escolhei hoje a quem servais. Qual é o seu Deus a que nós servimos? A quem servimos nós? Qual é a sua religião? Nós aqui não temos nenhuma, nem para dar, nem para vender. Somos filhinhos de Deus, resgatados com o sangue de Jesus. E esta é a Igreja de Cristo, a Igreja dos redimidos pelo seu sangue.
E eu faço uma pergunta, meu amado que nos escuta, para onde vai você após a morte? Você sabe que o tempo de vida aqui na Terra existe muita afronta por este mundo ao único Deus verdadeiro, com religiões que os homens inventaram por sugestão diabólica, porque há um só Deus e um só Senhor. Finalmente, há um só Deus, um só Senhor e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Não existem nem profetas, nem mediadores, nem mediadoras, nem líderes, ninguém. Este livro sagrado diz em 1 Timóteo 2, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E eu digo o que diz a Bíblia Sagrada: há um só Senhor, há um só Salvador, e o seu nome é Jesus Cristo. Como, pois, o mundo está cheio de religiões e deuses? Essa é a obra de Satanás na luta contra Deus para arruinar a sua criação, e naturalmente cada um é livre para seguir aquilo que quiser. Nós apenas pregamos o Evangelho, cada um de nós tem que decidir a sua vida por aquilo que ouve e depois vai colher o fruto da sua decisão. Mas Jesus Cristo disse: vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei e achareis descanso para as vossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Contudo, o homem é livre, como ia falando, para decidir a sua vida e seguir a quem quer. Mas desde há muito tempo Josué disse estas palavras: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Já naquele tempo, Josué chamava a atenção do povo israelita que se tinha multiplicado durante aquelas centenas de anos no Egito. Ao voltarem, eles vinham cheios de idolatria, de deuses estranhos. E Josué disse que eles deviam tomar uma decisão, escolher a quem serviam. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam de além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É claro que cada um é livre para escolher o que quer e Deus nunca obriga ninguém a seguir o cristianismo, de forma alguma. Mas disse: ide por todo o mundo, foi o próprio Deus revelado em carne que disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E disse também: ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os todas as coisas que vos tenho mandado. E o que estamos fazendo é a continuação daquilo que Jesus Cristo disse há cerca de 2000 anos atrás. Também o Senhor, pela sua graça, nos chamou para a sua companhia, para ministrarmos estas coisas, de que há um único Deus verdadeiro, um único Salvador e um único mediador, uma única porta do céu, um único caminho para Deus. Louvado seja o Senhor. Portanto, escolhei hoje a quem servais. Qual é o seu Deus a que nós servimos? A quem servimos nós? Qual é a sua religião? Nós aqui não temos nenhuma, nem para dar, nem para vender. Somos filhinhos de Deus, resgatados com o sangue de Jesus. E esta é a Igreja de Cristo, a Igreja dos redimidos pelo seu sangue. E eu faço uma pergunta, meu amado que nos escuta: para onde vai você após a morte? Você sabe que o tempo de vida aqui na Terra é de curta duração e cheio de inquietação?
para onde vai a viver depois da morte? Com a morte tudo acaba. Deixe-me dizer que com a morte tudo começa. Porque aqui na Terra é apenas por um pouco de tempo, mas no outro lado da vida é eterno. Diga, eterno. Eterno. Por isso Jesus veio ao Calvário para nos dar a vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Somente existe um Senhor e um Salvador cujo nome é Jesus Cristo, que o pode introduzir na vida eterna na casa do Pai, porque também há vida eterna no inferno, para quem deixar o Senhor e não o aceitar como seu Senhor e Salvador. Como diz a Santa Escritura, o mundo está no maligno, mas nós, cristãos de Cristo, somos de Deus. 1 João 5, verso 19. E o verso anterior a este diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. E o maligno não lhe toca, graças a Deus nosso Senhor. De quem somos nós filhos? Quem é o nosso Pai? Jesus disse aos chamados eminentes judeus religiosos do seu tempo que eles tinham por pai ao diabo e queriam satisfazer os desejos do seu pai. João 8, verso 44. Matar, destruir e roubar é o desejo de Satanás. João 10, 10. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Desde o princípio, o desejo de Satanás é matar, destruir e roubar. E nós vemos esse rastro da serpente ao longo dos séculos e milénios e chegamos a este tempo presente e continua a destruir os servos de Deus. Louvado seja Deus nosso Senhor. Como vemos um pouco por todo o mundo, os seguidores do Islão, de uma facção do Islão, degolam as pessoas cristãs, incluindo, como disse, várias crianças. Isto é satânico. E quando é que as autoridades do mundo veem isto e atuam contra esses assassinos? Porque os cristãos, coitadinhos, até têm que amar os seus inimigos. Mas as autoridades têm o dever moral de defender todos aqueles que são de qualquer nação. Louvado seja o nome do Senhor. O Islão está tomando conta do mundo e há muito que tem a sua guarda avançada por todo o mundo para criar o caos e a violência e a morte, como se vê nos noticiários. Acordemos e falemos bem alto de que os cristãos também são pessoas que devem ser protegidas pelas autoridades, porque também pagam os seus taxes, os seus impostos. Louvado seja Deus. O que significa tudo isto? Para mim significa que está chegando a hora da Igreja partir para o lar da glória do céu, para a casa do Pai. João 14, 1 a 3, 1 Coríntios 15, 50 a 52 e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Está chegando a hora de partir. E, portanto, estas coisas estão acontecendo no mundo inteiro. Pode ser o prelúdio para um tempo bem breve deste assunto que foi mencionado. E, posto isto, vejamos várias notícias que nos mostram os tempos em que vivemos. E que, ao vermos isso, possamos ser alertados e vigilantes para sairmos da terra para a casa do Pai. Nós vamos ver algumas partes de alguns vídeos que as crianças não devem ver, de maneira que devemos ser prudentes. E que Deus os abençoe. E esta segunda parte, como disse, será preenchida, na maior parte, com alguns clipes da internet. E depois nós, no fim, falaremos algo mais. Que Deus vos abençoe. Amém e amém.
Em 1948, Israel voltou à sua terra para cumprir a profecia de Ezequiel 36 e 37. Passados pouco mais de 60 anos, Israel é uma potência no mundo. Estão cumprindo a profecia. Esta é a cidade dos nossos dias, Jerusalém, que tem crescido com a bênção de Deus sobre este povo. O ódio, contudo, é muito grande. O terror islâmico veio, e veio também a matança de cristãos e judeus. E Jesus diz: odiados de todas as gentes, sereis por causa do meu nome. Alguns políticos recusam reconhecer este terrorismo islâmico, mas os acidentes e a perda de vida continuam. Quem se lembra dos ataques terroristas em Madrid, neste comboio onde tanta gente morreu? Estas são execuções em massa no Médio Oriente às mãos do terrorismo islâmico. Mas eles afirmam que o Islão é uma religião de paz. Quem tem razão? Jesus afirmou que o diabo veio para matar, destruir e roubar. Esta facção do Islão mata sem dó nem piedade, degolando as próprias pessoas, inclusive crianças. Você gostaria de pertencer a uma religião chamada de paz, onde ensinam as crianças a usar violência desde pequenininhos? Esta facção do Islão terrorista, matando ou degolando, melhor dito, cristãos coptas do Egito na Líbia. O alvo desta facção terrorista é criar terror em todo o mundo para que se manifeste o seu líder chamado Mahdi. Aqui está mais uma foto onde nos mostra a cultura de morte daquele povo islâmico, desta facção, e a cultura de vida que Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Ele disse: não matarás, quem matar será réu de juízo. E o mundo está a ficar num caos em muitos lugares, mas quando não nos toca na pele, não podemos dar valor àqueles que sofrem. Também os judeus na Europa estão regressando ou indo para Israel. O ódio dos terroristas estão levando os judeus de novo para a sua terra, deixando as suas coisas nos lugares onde vivem, procurando refúgio em Israel. O que é que isto significa? Significa que estamos chegando ao fim. A influência islâmica nos Estados Unidos, na política e na religião. Podemos nós compreender o significado desta fotografia? We once were, we are no longer a Christian nation, at least not just. And even if we did have only Christians in our midst, if we expelled every non-Christian from the United States of America, whose Christianity would we teach in the schools? Would it be James Dobson's or Al Sharpton's? Which passages of Scripture should guide our public policy? Should we go with Leviticus, which suggests slavery is okay, that eating shellfish is an abomination? Or we could go with Deuteronomy, which suggests stoning your child if he strays from the faith. Or should we just stick to the Sermon on the Mount, a passage that is so radical that it's doubtful that our own Defense Department would survive its application? O conteúdo deste vídeo é em inglês e estas fotos denotam a influência islâmica nas instâncias superiores dos Estados Unidos. Com esta influência, o Islão está controlando todo o mundo para o seu califato. Terribly offered today by our guest chaplain, Imam Ahmad Shabli, is
Islamic Society of Central New Jersey, Monmouth Junction, New Jersey. The peace and the blessings of Allah be upon you. Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Praise be to Allah, the cherisher, the sustainer of the world. A foto fala por si acerca da influência do Islã nos Estados Unidos. The call to prayer made it sound, and at times it even looked like a mosque, in the north transept where the service was held. Under the National Cathedral's Gothic arches, Reverend Gina Campbell welcomed worshippers by saying the shrine was chartered by Congress to be a national cathedral, a house of prayer for all people. Organizers chose this space so that worshippers could face east towards Mecca without seeing the cathedral's crosses and other Christian icons. In his khutbah or sermon, South African Ambassador Ibrahim Rasool said tolerance works both ways. That which we desire for ourselves by way of freedom of belief, freedom of worship, and freedom of conscience in the United States of America, we must desire for Christians and those of other faiths in the heartlands of Islam. Rasool said he hopes someday non-Muslims will be able to pray in the world's greatest mosques. I think that we must return to the Muslim prophetic tradition in which the Prophet, may peace be upon him, invited Christians into his own mosque that he established in Medina, and to say to them, you can pray here. Jesus Christ is our Lord and Savior. Except for that one disruption, these Muslims were able to perform their prayers in peace. Jerome Sokolovsky, VOA News, Washington. Nestas notícias proféticas que estamos trazendo perante vós, temos também a notícia de que há muito o Mar Morto está secando. Deste site do YouTube vamos ouvir um pouco de palestra acerca deste cristão falando do Mar Morto. Literalmente o Mar Morto está morrendo, porque a cada ano as águas do Mar Morto recuam 1 metro. Eu quero que você veja pelas margens ali, aquela parte mais escura antes era toda cheia de água, e agora o Mar Morto recuou. Os cientistas, geólogos, políticos, ambientalistas, todos estão preocupados com a morte do Mar Morto. Aqueles buracos. Veja quantos buracos. E estes buracos começaram a surgir numa quantidade inacreditável que tem preocupado inclusive os geólogos de Israel e do mundo inteiro. Casas construídas aqui em volta do Mar Morto estão sendo tragadas por esses buracos. Antigamente, transitar aqui em volta do Mar Morto era permitido, mas agora as autoridades de Israel estão proibindo esta prática porque repentinamente, inexplicavelmente, surge um buraco. Daqui de cima você não tem ideia da dimensão deste buraco, mas eles têm aproximadamente 30 metros de largura e aproximadamente 7 metros de profundidade. Esses buracos começaram a aparecer de uns anos para cá e estão se multiplicando. E é muito interessante que dentro daqueles buracos, aquela água que você está vendo, não é água salgada, é água doce. Não é a água do Mar Morto, é outra água, é uma água saudável, uma água potável. E todos eles brotando água doce. Ninguém sabe o que isto significa. Realmente é um fenômeno que a ciência não consegue explicar. Neste bloco de notícias para os cristãos,
Trazemos também o assunto do rio Eufrates, que está secando. Isto também está escrito no Apocalipse 16 e verso 12. Será assim ou será com alguma praga do céu? O maior rio no Médio Oriente, chamado Eufrates, que alimenta uma série de nações islâmicas, será que vai secar? Segundo a Bíblia, vai secar. Mas a Turquia tem em suas mãos a chave de fazer secar este rio através das barragens. Como será? Do site Notícias 23 Proféticas, apresentamos a seguinte informação. ou de outra forma, a profecia tem que se cumprir, e a profecia é a palavra de Deus, e nós, nestes dias, estamos presenciando isso. Creio que estamos no tempo de partir para o lar da glória do céu. O Senhor Jesus Cristo virá buscar a sua igreja em breve, assim eu creio, e milhões à face da terra. O Armagedão, creio que é a última batalha da Terceira Guerra Mundial que se dará em Israel. E tudo está convergindo para isso acontecer breve.
O maior cataclismo da história da Terra terá que acontecer, segundo disse Jesus em Mateus 24, verso 21 e verso 22, se aqueles dias não se abreviassem, nenhuma carne se salvaria. Entretanto, será que isto vai acontecer? Vejamos a foto a seguir. Este é um livro escrito ultimamente por o arqueólogo amador Robert Conaghan. Poderá a história estar tão chocantemente errada? Pergunta. Este é o livro sobre o templo. Os templos do passado existiram no lugar que se chama o Monte do Templo ou na cidade de David? Nós temos este vídeo no nosso site. As 4 luas de sangue. 2 já aconteceram. Faltam outras 2. Podemos nós compreender o tempo do fim em que estamos vivendo? Haverá eleições americanas em 2016? Os políticos estão pensando que não, ou pelo menos alguns. Vamos ver o que é que vai acontecer ao mundo até lá. You are thinking about running for president in 2016, and I want to talk to you about that in a moment, but it has brought attention back to some of your comments, as it does to any candidate potentially running for president. You said recently that you thought that there might not actually be elections in 2016 because of widespread anarchy. Do you really believe that? Well, I hope that that's not going to be the case, but certainly there is the potential, because you have to recognize that we have a rapidly increasing national debt, a very unstable financial foundation, and you have all of these things going on like the ISIS crisis that could very rapidly change things that are going on in our nation. And unless we begin to deal with these things in a comprehensive way and in a logical way, there is no telling what could happen in just a matter of a couple of years, and particularly in a situation where we have a Senate and a Senate leader who has over 300 bills sitting on his desk, will not bring them to the floor for a vote, thereby thwarting the will of the people. And this country was supposed to be a country where the government conformed to the will of the people, not the people conformed to the will of the government. Let me pick up on that, because, and talk specifically about a candidacy. You say, and this is your quote, the likelihood is strong that you will run for president in 2016. Do you really want to spend the next 2 years begging people for money, shaking hands, eating a lot of bad meals, when I think you would agree, at best, you're a distinct long shot? Well, let me put it this way. It would be much more pleasant to put my feet up, to relax. You know, I've made plenty of money. I can live a very comfortable life, and that would be my preference. However, given the state of our nation, looking at what's going on, and understanding that sometimes we're called to do things that we don't want to do because we have to do them. And we look at the future of our children, our grandchildren, all the people who come behind us. If we all run for the hills, if we all run for the most comfortable place and just allow whatever to happen, then we get what we deserve. Meus prezados telespectadores, nós estamos chegando ao fim deste programa.
E neste tempo presente o mundo está ficando numa grande confusão e isto é trabalho de Satanás. Biblicamente falando, tudo aponta para o tempo do fim da era da graça de Deus. E a operação do erro está agraçando por todo o mundo para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, conforme diz em 2 Tessalonicenses 2, verso 11 e verso 12. Nestes dias, o que está errado é o que está certo, e o que está certo é o que está errado. E esta matemática vai trazer a anarquia completa ao mundo. E o mais importante disto é que somente as pessoas tementes a Deus distinguem, discernem e compreendem esta situação. O povo de Deus precisa, entretanto, de ter em conta 3 coisas. Primeiro, orar a Deus. Segundo, vigiar a sua vida e o que se passa pelo mundo inteiro. Em terceiro, estar preparado para o arrebatamento da Igreja para o céu. O mundo vai ficar num caos como nunca, segundo o que disse nosso Senhor Jesus Cristo. O Apocalipse tem que acontecer e o que se passa no mundo vai nessa direção. A única saída é Jesus Cristo nosso Senhor, que amou o mundo de tal maneira que deu a sua própria vida para salvar o mundo no Calvário e pelo seu sangue nos redimiu. Se nós aceitarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós estaremos prontos para ir para a glória do céu. Nós temos terminado aqui. Aonde se encontra, procura uma igreja evangélica onde se ministra o novo nascimento espiritual. E que Deus abençoe a cada um de vós. E até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.